Fala galera, tô de volta aqui no canal. Bom, vou tentar falar um pouquinho rápido hoje, acelerado, porque esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Eu primeiramente queria agradecer aí a todos os meus seguidores, né? Já são mais de 5 mil. Eu sei da responsabilidade que eu tenho de vir aqui passar a mensagem para todas essas pessoas. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, certo? E perguntando quem tinha interesse em saber a minha opinião da situação atual, num completo, né, mais voltado aí para dinheiro, né? Só que tem coisas aqui que estão conectadas, dinheiro, política. Então, eu imprimi aqui algumas notícias e vou começar a falar um pouquinho delas. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, longe disso. E muitas das vezes, quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro quando eu comecei a andar com pessoas que ganham dinheiro, pessoas ricas. Então eu comecei a seguir o mesmo caminho. Quando você fala de investimento, você também não precisa ser muito inteligente. Você olha o que os grandes investidores, o que os grandes estão fazendo. Então eu vou falar um pouquinho aqui do Warren Buffett, né? Eu tenho a notícia aqui do Warren Buffett. Ele vendeu 10 milhões de ações do Goldman Sachs no primeiro trimestre, né? Que é um banco. Ele também se desfez da JP Morgan também. Então, o que isso aqui diz, mostra para mim? Na minha opinião, é aquela coisa, vou ser bem claro aqui, tem que pensar a longo prazo, certo? Eu acredito que vai haver uma mudança radical em 5 anos, certo? Arthur, todo mundo está falando que a gente entrou nova era digital, as coisas vão mudar. As coisas não vão mudar da noite para o dia assim num clique, mas elas já estão nesse processo. E esse processo já está muito avançado, não vai levar 10 anos, ok? Então esse aqui é o meu ponto. As pessoas pensam assim, mas isso aí vai levar 10 anos para acontecer ou mais. Não. Nós já estamos, certo? E o Warren Buffett vendeu também toda a sua posição em companhias aéreas, ele vendeu tudo. E aí tem muita gente que diz assim para mim, Arthur, não, os aviões vão voltar e tal, não sei o que. Podem até voltar num curto prazo, mas a longo prazo você não precisa ser muito inteligente. Escuta isso, o CEO da Emirates, ele decretou o fim de vários tipos de aeronave. Não vou falar aqui termos específicos, né? Aeronave 747, enfim. Ele fez uma entrevista muito grande, quem quiser procura na internet essa entrevista, né? O CEO da Emirates. E quando você lê essa entrevista, é muito interessante que você vê a visão de um cara que tem experiência, tem 30 anos de empresa, né? Tem 65 anos, 60 e poucos anos de idade, é um cara que tem experiência. E o que ele diz em resumo? O que eu extraio da mensagem dele? Que os aviões que a gente conhece hoje, né, esses aviões grandes, só vão se manter justamente alguns tipos de modelos que fazem longo curso, que são o avião que sai lá do Dubai para os Estados Unidos, tá entendendo? Que faz um percurso longo. Os aviões pequenos, por exemplo, para eu sair daqui de Paris e ir para Portugal, ou vice-versa, esses já estão com dias contados. Não vai acabar agora, assim que voltar a crise, claro que não, mas em 5 anos, eu acredito que esses aviões já podem estar, esse tipo de aviação está morta. Então, por que você vai investir numa coisa que já está com o futuro fadado ao fracasso? Você tem que ter sempre a mente lá na frente. Então, para onde é que a gente está indo? Nós estamos indo para um outro tipo de transporte, certo? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que está aí já, informação, basta você procurar na internet. Os automóveis voadores hoje, eles já são uma realidade, já existem. E eles já existem a preços populares, entre aspas, né? Aqui na Bélgica, onde eu vivo, muita gente tem condição de comprar um carro de 100 mil euros. E já existe carros voadores de 100 mil euros. Então, já é uma realidade acessível para muita gente, certo? Então, você vai falar assim, Arthur, mas isso não vai poder, toda a gente não vai poder voar. Mas já existem outros projetos, certo? Na Noruega existe uma empresa que está trabalhando num projeto, num drone coletivo. Imagina um drone que vai fazer um transporte de 10 ou 20 pessoas.
entendeu? Então, o futuro do avião, como a gente conhece hoje, ele já está falando ao fracasso. E o drone, eles são elétricos, são baterias, né? E nós já estamos nesse processo da energia renovável. Hoje, muita gente já tem painel solar, já extrai energia dali, né, e carrega suas baterias. Então o custo para isso praticamente zero. Os carros elétricos também já são uma realidade. Hoje muita gente aqui, nossa, quanta gente aqui, meus vizinhos aqui, todos têm carros elétricos. Pluga na tomada, ele tem painel solar na casa dele, ele está carregando o carro dele, é custo zero. Claro que o custo dessa tecnologia das baterias ainda é um pouquinho alto, mas enfim, já começa a se tornar acessível cada vez mais. Então aqui vem aqui uma bomba. Arthur, compro empresas aéreas nos próximos 10 anos? Eu não compro. Eu estou fazendo o mesmo que o Warren Buffett fez. Eu vendi minhas posições Azul e outras companhias e estou fora. Inclusive das fabricantes de aviões também. Porque se não vai ter a realidade que nós conhecemos hoje, vai reduzir drasticamente o número de aeronaves. Então, é aqui uma polêmica bem grande, né? Muita gente não acredita, mas essa é a minha visão. E vamos começar agora a falar um pouquinho de dinheiro, tá? Eu vou tentar ser rápido para esse vídeo não ficar muito longo, não ficar muito chato aí para as pessoas. Dinheiro. O que está acontecendo hoje no mundo, gente? Os bancos centrais, se você pesquisar eu não lembro agora, é um gestor de fundo, eu não tenho certeza aqui se foi esse, o Paul Tudor. Ele falou que o cara tem 60 e poucos anos de idade, ele deu uma entrevista e ele falou assim: eu nunca vi, com a minha experiência de não sei quantos anos de mercado, nunca vi a velocidade que aconteceu de impressão de dinheiro no mundo todo. Então esse é um problema que nós temos no mundo todo, já vem se arrastando de 2008, né? Aquela crise de 2008. A solução dos bancos centrais foi imprimir dinheiro, só que essa solução é como se você arrastar só o problema para frente. Porque quando o país imprime mais dinheiro, ele está tirando isso da onde, né? Isso é uma conta que vai chegar uma hora para pagar. Então, e além disso, nós estamos agora vendo o fim do papel moeda, do dinheiro em espécie em si, né? Há um plano para acabar com isso, né? Então, na situação atual, quem me acompanha no Instagram sabe que eu há poucos dias comecei a comprar bitcoins, né? Comecei a investir em bitcoins. Há uma diferença bem grande aqui entre o trader e o investidor, certo? O trader, basicamente, é mais ou menos assim. O trader ele vai comprar barato, vai vender mais caro, certo? Só que ele pode perder o bonde da carruagem, né? A coisa pode ficar muito cara e ele ficou para trás. É como se fosse mais ou menos, a grosso modo, um vendedor de carro, né? e um investidor. Qual é a diferença? O vendedor de carro, ele achou aqui um carro por uma oportunidade, estava 5, ele comprou, vendeu por 10. Pronto, ele embolsou aquele lucro, acabou. O investidor, assim, o cara colecionador, que vê a longo prazo, ele olha para aquele carro 5 mil, mas ele vê daqui a 10 anos, esse carro vai valer 100 mil. Então o que ele faz? Ele compra, deixa na garagem, e para ele, às vezes, nem interessa se está 5, se está 10, ele já está visualizando que aquilo vai ser 100 lá na frente. Então, para ele não fica perdendo tempo nesse tradezinho, nesse joguinho aí, porque ele pode perder o bonde, de repente dispara. Enfim, comecei a comprar Bitcoin. E por que eu comecei a fazer isso? Eu não sou nenhum cara super inteligente, mas todos os caras do mundo milionários estão fazendo. Então, meu amigo, procura fazer aquilo que os milionários fazem. Eu, inclusive, no ano passado, né, no Brasil, houve um movimento muito expressivo da saída de dinheiro estrangeiro do país, na Bolsa de Valores, né? E isso me fez reduzir minhas posições e ficar atento. Se o estrangeiro está saindo, a coisa não está tão atrativa aqui. Isso foi um sinal muito grande. E agora, com essa situação toda, né? Ou seja, os estrangeiros já estavam
praticamente fora, diminuir suas posições muito grandes na bolsa. Então a gente normalmente observa o fluxo, o movimento, onde é que os grandes estão indo. E aí eu tenho aqui, eu posso nomear vários milionários, mas eu tenho aqui Paul Tudor, ele é um gestor de um fundo muito grande, um fundo de investimento, e está comprando Bitcoin. Aí eu tenho também o CEO da Square, Jack Dorsey, também está comprando Bitcoins. Aí eu tenho também o famoso Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu esse livro ainda, leia. Leia para abrir a sua mente, né? Leia, é muito bom e abre nossa mente. Inclusive, quem quiser abrir um pouquinho a mente, em breve vai estar disponível aí um e-bookzinho que eu fiz, mais ou menos 50 páginas, falando sobre como ter sucesso na Europa. Então, em breve vai estar disponível aí esse e-book para vocês. Então, o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, também está comprando Bitcoin, tá aqui a notícia, certo? Eu imprimi, gente, para ficar mais fácil, e eu não sei ficar mostrando câmera no computador e tá cortando o vídeo agora, perdendo tempo com isso, estou perdendo meu tempo com outras coisas. E aqui nós temos um outro cara, que é um cara um pouco polêmico para mim, é o Elon Musk, e o Elon Musk também está comprando Bitcoins, né? E por que o Elon Musk é um cara polêmico para mim? Porque é o seguinte, o Elon Musk ele tá com muitos projetos assim bem ambiciosos, né? Ele tá querendo colocar em vigor uma internet de super alta velocidade aí, já está jogando satélites em órbita para isso, né? Então eu começo a ver assim que as coisas estão em uma velocidade tão rápida que as pessoas começam a acreditar que o 5G agora, o 5G, só que o Elon Musk já está colocando a tecnologia que praticamente vai assumir o controle. Enfim, mas, além disso, eu tenho outra coisa para falar aqui que talvez seja um pouquinho mais bizarra, assustadora. Primeiro eu quero deixar claro que a doença, ela realmente existe, o Covid, ok? Ela mata, né? Eu tive Covid, fui positivo e realmente a sensação, os sintomas não é uma coisa boa. Mas no início eu acreditei que o governo estava fazendo para salvar vidas, né? Com o passar agora da situação e olhando para o passado, outras doenças também que os governos não tomaram decisões tão extremas como agora, eu começo a ver que me dá a ideia, né, que o governo agiu de forma política, né? Parece que tudo isso faz parte de um jogo político para fazer essa transição e começar a mudar nossas vidas para um lado digital. E aqui é um pouquinho assustador porque Apple e Google eles estão já nos rastreando, né? Todos os telefones estão compartilhando informação com os governos e inclusive houve um vazamento de dados de nome de pessoas que estavam infectadas, né, pelo Covid. E isso é um pouco assustador. Nos Estados Unidos também agora, até um pouquinho estranho, né? Quem quiser consulta lá, congresso.gov, certo? É dos Estados Unidos, está aqui, ó. Saiu uma lei agora, a lei tem até um número um pouco macabro, né? É o 6666. E essa lei, basicamente, ela dá autorização agora para o governo fazer um rastreio e monitorar, né, várias coisas, incluindo pessoas, tudo em razão do Covid. Isso começa a me assustar um pouco, todo esse controle que o governo começa a ter sobre a gente, né? E mais ainda, eu acho que começa a me assustar aqui na Europa, a ideia que se está começando a ser ampliada e divulgada de que o problema são os bilionários, porque eles têm muito dinheiro e só acumulam dinheiro e tem que distribuir a riqueza para acabar com a pobreza. E aí vem a tal da criação
como é que se diz? O salário único, né? Eles chamam de Universal Basic Income, que é basicamente uma renda universal, para todo mundo receber um dinheiro sem fazer nada. Então aqui sabe, minha cabeça anda um pouco assim, atordoada com todo esse bombardeamento de informação, tem sido tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, e eu sinceramente começo a não gostar do que começa a acontecer. Essa situação da renda universal, essa guerra de dizer que a culpa é dos bilionários, porque, na verdade, se a gente for analisar a situação, a culpa não é dos ricos, né? Como eu costumo dizer aqui no meu canal, quem quer, corre atrás. E eu acho que criar essa guerra de classes não é o ideal no momento atual. Mas, enfim, nós vamos ver aí como as coisas vão se desdobrar para frente. Eu acho que, dito isso aqui um pouquinho, dá para ver que nós estamos caminhando para um mundo digital, onde as nossas moedas vão ser digitais. Quando eu comecei a investir em bitcoins, é muito interessante porque eu já aprendi lá que há outras moedas, as moedas que vão ser utilizadas só para o sistema médico, há moedas que vão ser utilizadas só para, por exemplo, para quem quer ter privacidade no telefone, enfim, é uma coisa bem ampla. Mas se você quiser saber mais sobre isso aí, lá no meu perfil do Instagram tem o link da corretora que eu uso, cadastra lá, fala comigo, que eu te explico um pouquinho e é isso aí. Pessoal, muito obrigado, valeu, um abraço a todos.